Flávio, é o seguinte, cirurgia plástica, especialidade concorrida, talvez, depois você vai falar para mim o teu tempo de formação, mas talvez quando você começou não era tão concorrido assim, não era tão complicado assim essa busca por pacientes. E aí, como você é um médico que sempre preocupou em estar antenado com as novas tendências, porque eu lembro de vocês desde o Facebook, de várias outras ferramentas, qual que foi o seu ponto de virada na sua carreira que você pode identificar que atualmente, ao utilizar marketing, fez toda a diferença na sua carreira? Bom, vamos lá, Vitor. Primeiro, obrigado pelo convite. Uma honra para mim estar aqui com você e participar e compartilhar aí com os colegas. Bom, acho que assim, o meu ponto de virada, se eu pudesse falar, eu acho que foi um e-mail que eu recebi. Apesar de eu já estar antenado nas questões da internet, desde eu lembro de que, acho que 2009, né? Eu lembro, eu achei internet. Só que assim, eu tinha uma crença limitante muito grande, Vitor, que era de que a internet para a cirurgia plástica não parecia ser uma ideia legal por causa do, eu falei, não, paciente que busca uma cirurgia plástica pela internet, isso não é concorrência alta e perfil de público, não é a maneira certa. Eu tinha isso muito forte, apesar de ver a internet como um potencial. Mas aí em 2015 eu recebi um e-mail que eu só abri esse e-mail porque era de um conhecido meu, uma pessoa muito conhecida, né, chama Luiz Costa, um amigão meu, de Manaus. E aí eu abri e esse e-mail era sobre marketing digital, né, ele era sobre marketing digital, e eu abri e comecei a ler. Eu comecei a ler, me interessei, né, pelo marketing digital, e aí fui pesquisar sobre isso. E aí entra aquela jornada toda, né? Aí conheci Érico Rocha, Conrado Adolfo, né, o próprio Vitor Jaci, que está lá desde o começo, e comecei a entrar, né, nesse universo com mais. Porque eu recebi, né, até na minha formação, depois de cirurgião geral, de cirurgião plástico, de que a gente tinha que evitar a exposição, porque não era legal, porque o médico não podia fazer marketing. Então, assim, tinha tudo isso daí. Mas naquele meio eu comecei a estudar, fui atrás, e quando eu estudei, eu vi um novo mundo, um novo universo, né? Comecei a entender e falei, olha, eu consigo agora, eu acho que eu vou para este lado. Né? E fui para o lado de vídeos. Né? Comecei a fazer vídeos e esse foi o ponto da virada. Tá? Eu acho que receber esse e-mail, ter despertado a minha atenção, comecei a estudar, parei um pouquinho da parte técnica, né? A gente querer se formar cada vez mais expertise técnica dentro da medicina e falei, peraí, deixa eu ver os outros dentes da engrenagem, né, que estão faltando. E fui entender sobre marketing e comecei a focar e a questão do vídeo. O vídeo foi a diferença, tanto é que hoje eu sou conhecido por causa dos meus vídeos, né? Os vídeos do Dr. Flávio e tal. Então, esse foi o ponto da virada. Teve uma vez que eu recebi um e-mail de você, eu não sei nem se você lembra, que você falava para mim, eu falo sobre conceito médico celebridade, você falava para mim que já chegou até paciente no teu consultório falando assim, doutor, eu assisto seus vídeos, eu vim aqui porque eu queria conhecer você, e aí depois no final fechou, é lógico, a cirurgia plástica, mas como o vídeo é forte, né? Não sei se você lembra que você mandou um e-mail assim, falando que você naquele caso era uma celebridade para essa pessoa. Sim, sim, Victor. É muito interessante isso, porque assim, o vídeo, você consegue ajudar demais a pessoa. Apesar da gente especialista, às vezes a gente acha que é uma coisa simples que a gente está comunicando ali, mas não é, porque atende diretamente à necessidade. Então a pessoa se sente muito ajudada, muito amparada. Então, de cara vem a gratidão e a admiração. Então, hoje, assim, olha, minhas consultas, a imensa maioria parece um evento, porque a paciente já chega lá com aquela expectativa, primeiro para me ver, né? Porque ela está acostumada a me ver nos vídeos e ela quer me ver pessoalmente. Então, tem sim, tem isso. Tem paciente que às vezes me manda mensagem falando, doutor, eu quero nem passar lá para te conhecer, né? Que não sou de São Paulo, mas um dia se eu for até São Paulo, eu quero te conhecer, enfim. E as consultas são... Tem paciente que se emociona, já tive paciente que chorou. Então, assim, tem sido assim uma experiência muito boa mesmo. Ah, que ótimo ouvir isso. E me fala uma coisa, eu lembro de você.
já há algum tempo, alguns anos, até a gente se encontrou pessoalmente em um evento em Belo Horizonte, e eu te lembro do Facebook, você não utilizava vídeo. Por que que você começou a utilizar vídeo? E como foi que você começou? Como foi para quebrar nesse primeiro momento a timidez? Porque a gente vê que tem muito médico, né? Talvez a maioria é tímido. Como foi esse começo? Sim, olha, a questão do Facebook, da internet, eu via já um potencial, mas eu não acreditava que fosse dar certo com os pacientes de cirurgia plástica, porque estava em São Paulo, concorrência muito alta, né? Aquela diferenciação do público que quer buscar a clínica, que faz aquele marketing pesado, né? Aquelas as clínicas de intermediadoras, enfim. Então eu não via, eu me sentia perdido nisso daí, não via como sair, mas via que a internet era um potencial. Até eu comecei, então eu via a internet assim, mas eu não tinha noção do marketing, de fazer um marketing, de uma construção de conteúdo, da jornada, né, da jornada de decisão do cliente, do paciente, eu não tinha noção disso, né? Então ficava aquele meio campo. Lá em 2015, que foi quando a gente se encontrou no Fire, eu estava no começo, né, do mundo se abrir para eu começar a entender isso daí. Quando eu vi as maneiras de se fazer a comunicação, de você colocar para fora, né, a sua mensagem, eu vi assim, olha, o vídeo para mim era fácil, né? Porque para mim era pegar ali um conteúdo, dividir em 4 tópicos, alguma coisa do dia a dia comum que o paciente já pergunta, e eu não tinha muito esse negócio de travar para falar. Eu gosto de falar, eu gosto de dar palestra, eu já tenho, né, eu já faço isso, né, eu sou pastor também, então assim, eu falo para público, eu não tenho essa dificuldade. Então, para mim não foi tão difícil. É lógico que a gente fica assim com aquele receio. O que os outros vão falar? O que os colegas vão falar? Né? Isso daí foi um pouquinho, mas como eu sempre tentei com foco de entregar só informação para o paciente, eu vou informar tudo que tiver comigo, eu quero que o paciente saiba, né? Para que seja bom para ele. Eu sempre me coloquei no lugar do paciente. Até porque eu tive uma experiência, Vitor, que foi assim, minha filha, eu tenho 2 filhas, uma de 4 e uma de 3 anos. E essa de 3 anos nasceu prematura, né? Nasceu com 1,5 kg, nasceu com 32 semanas. E quando ela nasceu, eu sou médico, mas ali eu estava com o pai, né? Como pai. E como pai, eu fui procurar algumas informações na internet do desenvolvimento. Como que é o desenvolvimento, né, neurológico do prematuro? Quanto tempo que vai andar? Sabe, eu sou médico, mas não tenho essas informações na ponta da língua. E eu não achei médico falando sobre isso na época. Não achei. Procurei, não achei. Tinha blog, né, minha vida, e essas coisas e tal. Então eu vi aí a necessidade até, me senti como paciente, eu falo, olha só que campo vasto que tem, né? E eu falei, bom, dentro da minha área, eu vou fazer o que eu conseguir. Eu vou entregar informação em vídeo, com os estudos que eu fiz de marketing, fui entender um pouquinho como que funcionam as plataformas, né? O YouTube, o Instagram, o próprio Facebook. Falei, eu vou focar no YouTube, até porque o YouTube também ele é um mecanismo de busca. E aí consegue ranquear no Google, tudo, enfim, todas aquelas questões. E comecei a fazer. Comecei a fazer da maneira mais simples possível, né? Só entregando informação mesmo. E as coisas foram acontecendo e hoje está assim num ritmo bem legal. E agora a gente quer ir para cada vez um nível maior, né? Ah, que ótimo. Então você teve um começo ali que foi por uma dificuldade até como pai e já tinha aquela sementinha do marketing na cabeça e depois, por que não fazer? E aí começou a fazer cada vez mais. Agora, Flávio, é o seguinte, hoje já de uma maneira mais profissional, você já tem um canal no YouTube com muitos assinantes, as pessoas já vão no seu consultório, já escolhem você como cirurgião porque confiam naquilo que você fala no vídeo, você transmite confiança e tudo mais. Como que é o processo hoje para você, desde pensar em um tema e até gravar? Existe um processo, desde um roteiro, um passo a passo que você aplica hoje? Sim. Eu posso falar, eu vou falar desde o começo, posso? Claro. No começo eu fui assim, o que os pacientes, eu fiz muita pergunta para os pacientes, tá? Eu tenho até hoje, tá até numa gavetinha ali. Eu fazia pergunta, né? Antes da consulta, o paciente preenchia a ficha e eu já deixava 3 perguntas lá.
Qual que é o seu principal medo? O que que te impede de operar? E o que que a cirurgia plástica mudaria na sua estética, na sua autoestima? Perguntas abertas. Eu devo ter mais de 250 folhinhas dessas respondidas. E eu sabia já que cicatriz é uma coisa que incomoda muito, né, o paciente de cirurgia plástica. Medo de anestesia. Então eu comecei a fazer vídeos que respondiam a essas questões da maneira mais simples possível, até para alguém que às vezes está vendo aí com o próprio telefone celular, tripé, um microfone de lapela. Eu imaginava ali as perguntas e eu produzia vídeo respondendo essas perguntas. Então eu fazia o vídeo, aprendi a subir o vídeo, a colocar lá a capinha de uma maneira bem simples. Um vídeo, 2, 3. Tentava variar um pouquinho o local. Às vezes fazia vídeo no centro cirúrgico, com medo até de dar algum problema, tal, isso. Mas sempre de uma maneira discreta, mas focando em responder às dúvidas habituais do dia a dia dos pacientes nos principais procedimentos que eu queria fazer. Eu gosto mais, eu faço praticamente cirurgia estética, eu faço todas, mas eu gosto mais de cirurgia de corpo. Então eu foquei na área de corpo. Então eu fiz vídeo sobre cicatriz de mamoplastia, os tipos de cicatriz, né? Quem que pode fazer, quem que não pode fazer, os principais cuidados. E aí eu pegava um tópico desses, eu dividia em outros 2, 3 e fiz uma série de vídeos. Outra coisa que eu fazia, na consulta, as perguntas que os pacientes faziam, às vezes na hora que acabava a consulta eu anotava. E eu anotava do jeito que o paciente perguntou. Isso aqui tem que guardar isso. Essa daqui tem um ponto-chave. E aí fazia, e você fica naquela expectativa, né? Você vai pôr o vídeo lá, vai acontecer aquele monte de coisa e não acontece muito, vai acontecendo muito aos poucos. Mas produzindo vídeo, os pacientes sempre gostavam da minha consulta. Falavam, doutor, você explica muito bem, é muito clara a sua consulta, eu saio daqui super satisfeita. Então, eu já tinha isso na cabeça. Falei, vou levar isso dessa mesma, vou tentar ser o que eu sou ali na consulta, eu ser no vídeo. Natural, sem ficar querendo ser cinematográfico, muito televisivo. Tentar ser simples, como se fosse uma conversa ali com o paciente, mas levando a informação. E aí tá. Aí, um dia, eu peguei uma série de vídeos lá e colocava o vídeo, geralmente tinha lá 25, 30, 40 visualizações em 2 dias. Era aquilo lá. E aí eu colocava no Facebook também, né? Subia um no YouTube e o mesmo vídeo no Facebook. Ficava lá vendo. Se viesse comentário eu lá respondia, tal, mas era muito pouco. Mas não parei. Não parei porque eu sabia que precisava ter uma consistência, estar sempre ali. Às vezes a pessoa te vê no dia 1, ela não faz nada. Mas 60 dias depois, ela vê que você já colocou outro vídeo, tal, outro, ela vê que você existe ali, e às vezes ela te viu no dia 1, mas ela vai fazer um comentário no dia 60, vai se interessar mais no dia 90 e às vezes vai passar uma consulta de você no dia 150, vamos supor. Então nessa jornada eu falei assim, não vou parar de fazer os vídeos. E aí um dia, uma paciente pegou na consulta, falou várias vezes do estômago alto. Né? Estômago alto, não porque eu tenho estômago alto. E a gente já na cirurgia plástica já falava do estômago alto, né? Que os pacientes falam estômago alto. Eu falei, poxa, eu vou fazer um vídeo sobre estômago alto. Né? Explicando, mas falei, poxa, mas eu vou pôr lá estômago alto, né? Fiquei ainda assim, eu falei, vou fazer. Um vídeo, Vitor, um vídeo bem simples, né? Eu falando devagar até, porque eu já não falo muito rápido, né? E tal, mas fiz o vídeo. E assim, quando eu coloquei esse vídeo, não sei o que aconteceu, né? Até sei, mas foi um vídeo totalmente diferente. Geralmente, né, como eu falei, eram 20 e poucas visualizações em 2 dias. Né? Eu falava, puxa, é uma visualização por hora. Né? E aí esse vídeo, acho que com 1 hora e pouquinho, estava com 400 visualizações. E aí, tipo, no outro dia, acho que 2.000 visualizações. E aí, o que aconteceu? Esse vídeo, ele acabou sendo meio que um para-raio. Né? Esse vídeo, ele, salvo engano, ele foi um vídeo sugerido, ele acabou se tornando um vídeo sugerido do YouTube. E atraiu muitas pessoas. Aí quando as pessoas entravam, elas viam que tinha uma série de outros vídeos para trás.
E ela entrava nessa jornada de ver um, ver outro, ver um, ver outro. E aí o canal começou a crescer, entrou num crescimento. E aí eu lembro que estava com menos de 100 inscritos, 100, cento e poucos inscritos. Aí foi para 200, 300, 400, 1000, né? 2000, 5000, 10.000 e tal. E aí engrenou. E aí eu mantive essa sequência de ver o que os pacientes perguntavam na consulta. Começou a surgir muitas perguntas dos vídeos anteriores, que é uma fonte riquíssima de novos conteúdos. E também a questão aí depois de pesquisa, ver na internet quais são os principais tópicos, palavras-chave, tal. Um vídeo que ranqueou melhor, você deriva esse vídeo em outros, né, desmembra ele em outros tópicos, porque é de interesse maior. E aí as coisas vão acontecendo. Basicamente foi isso. Eu não sei se eu expliquei bem. Não, não, explicou muito bem. Só que assim, nesses 10 minutos que você falou, acho que não deu nem 10 minutos, 5 minutos, você falou alguns pontos que eu acho chave. Quem não anotou ou não prestou atenção que isso era chave, eu vou repetir para vocês aqui agora. Ele falou alguns segredos, alguns deles que eu já falo muito, alguns outros que me deu insight agora e que, por favor, anotem. Primeiro deles, o teu paciente é a tua maior fonte de inspiração na hora de gravar vídeo. Então ele falou que ele tinha as folhinhas ali, que os pacientes respondiam duas perguntas, basicamente. E uma delas é uma das principais. Para eu vender um curso de marketing médico para você, doutor, eu utilizo essa pergunta também. É fundamental eu saber essa pergunta, porque depois isso, na hora de gravar um vídeo, na hora de convencer, é fundamental. Que é, qual é o teu maior desafio, ou qual que é a tua maior barreira para conseguir aquilo que você quer? No caso dele é cirurgia plástica, no teu caso aí vai depender da tua especialidade. Então você tem que saber isso. Outra questão, a maneira como os pacientes falam com você é a maneira que você deveria gravar esse vídeo, pelo menos o título ou pelo menos a chamada do vídeo. Porque o paciente não vai procurar em termos técnicos. Por exemplo, paciente que sente ali uma azia, alguma coisa, não procura pirose, é muito difícil. Teu colega procura. Esse paciente não procura. Então, termos, e principalmente esses termos populares, por exemplo, barriga inchada, barriga alta, foi o que ele fez e esse vídeo estourou. Terceira coisa, muito importante, vamos para o YouTube. A gente sabe que vídeo é importante, porque ele é eterno, então você gravou um vídeo hoje dando uma dica, por exemplo, de pediatria, daqui 5 anos alguém pode assistir aquele vídeo, aquilo pode ter ajudado uma vida, essa pessoa vai comentar e ela pode te procurar daqui 5 anos. Então tem essa questão ad eterna. Então, o que ele fez? Você viu que ele gravou vários vídeos, até que ele gravou um que deu muito certo e o canal bombou? E é muito assim. Eu dos meus alunos do Médico Celebridade, eu sempre falo, dos 10 maiores canais de médicos do Brasil, pelo menos 3 deles foram alunos do meu método. E o que eles têm em comum que eu fui ver? Uma das coisas que eles têm mais em comum para gravar vídeos é gravam bastante e um deles, depois que estoura, leva todo o canal junto. Então é muito da quantidade aqui também. Lógico, aliado à qualidade, a falar o que o paciente quer e tudo mais. E a última dica eu acho que ele deu que é fantástico. Essa conversa, quando você vai gravar um vídeo, não é contratando... É lógico, se você quer ter um cuidado a mais, vai contratar, vai investir e tudo mais. Mas é muito assim, eu com o microfone, com uma câmera, é como se fosse uma coisa intimista. Esses vídeos geralmente dão muito certo, né, Flávio? Não sei se você tem essa percepção. Esses vídeos mais intimistas, os pacientes gostam mais do que aqueles que são feitos com um grande cenário, que a gente investe e tudo mais. Sim, tem que ser, porque assim, a comunicação tem que chegar. O paciente tem que se sentir bem, ele tem que se sentir incluso naquilo. Então, tem várias maneiras, né? Você pode fazer de uma maneira mais produzida, mas a comunicação tem que chegar, né? A comunicação não é o que você fala, é o que o paciente entende, né? Acho que tem até eu não lembro o nome dele, mas é um dos grandes da comunicação. Eu não sei se é o Ogive ou o Guive, não sei, que escreveu um livro aí. Que ele Tem fala até assim, os livros dele aqui. Então, eu acho que foi ele. Ele falou assim, olha, comunicação não é o que você está falando, é o que a pessoa está entendendo. Então, assim, e a gente está nessa era da comunicação mais P2P, né? Mais pessoa a pessoa. Por isso que Stories faz esse sucesso todo, porque é bem ali, bem intimista. E nós, médicos, você pode, assim, passar o seu valor com conteúdo, com o jeito que você é, com o tipo seu de consultório, onde você está localizado, enfim. Mas assim, as pessoas querem saber quem também é o ser humano que está por trás daquele médico. E isso daí
pesa muito, pelo menos na minha experiência, tá? Porque meu caso é cirurgia plástica. É uma decisão que o paciente leva, às vezes vai tempo, não é uma decisão que ela toma assim, igual ir numa consulta, porque ela vai numa consulta para fazer uma cirurgia, que é um ticket mais alto, ela tem que pensar, se organizar financeiramente, ela tem que ver se vai tirar férias, se ela tem filhos, ela vai precisar de alguém para cuidar dos filhos, ela tem que ver se o marido concorda com isso, ela vai ver se ela vai viajar ou se ela vai fazer a... Então, não é uma decisão rápida, fácil. Então, eu vejo que esses valores, pelo menos no meu caso, faz muita diferença. Essa conexão, essa credibilidade, a familiaridade, né, que o vídeo proporciona. Então, todos esses aspectos são importantes e às vezes o médico é muito técnico, né? Até, olha, uma coisa simples, que não tem nem muito a ver com isso, mas esses dias teve um congresso Consultório do Futuro, né? Nós estivemos juntos lá e eu vi nos comentários alguns médicos perguntando assim, poxa, o certificado, vai ter certificado, né? E olha, conte com quem que eu pego o certificado. Então assim, ok, o certificado, mas o certificado ali não vai fazer diferença. A diferença vai fazer, você conseguiu pegar a ideia, você vai pôr em prática, você vai executar, você vai começar a ter ação para você ter os resultados e ir melhorando. Então o médico é muito ainda, às vezes, focado nisso, na questão técnica, em estar sempre engomadinho, a linguagem, aquela linguagem de uma postura mais assim. Então quando o médico consegue passar o seu valor que ele quer, mas se sair um pouquinho dessa capa, ele atinge muito melhor as pessoas, se conectam mais, as pessoas passam a ver o médico como a celebridade, que é o que você quis dizer no seu curso. Não é aquela celebridade vulgar, aquela celebridade vazia. Pelo contrário, aquela pessoa que é célebre, aquela pessoa que ela é admirada, que ela é desejada, que ela é uma referência, né? Então, é um caminho maravilhoso. Eu acho que sim, a gente está na melhor época. Né? Na melhor época. Talvez antigamente, oferta, procura, era bem menos médicos, tudo, era aquele... Ok. Mas agora a gente consegue fazer o que às vezes antes levaria 10 anos. Se você focar, às vezes em 2, 3, você faz o que levaria antes 10 para fazer. Você consegue chegar a esse status, ou reconhecido, ou celebridade, ou referência para alguém de uma maneira mais rápida do que era no passado. E o que você falou, eu concordo muito. Até eu recebi uma pergunta há alguns dias atrás, eu acredito que foi na última semana, que o médico falou o seguinte para mim: eu não comecei meu canal no YouTube ainda porque eu não sei se eu devo colocar o nome da minha clínica ou o meu nome. Ou seja, é o certificado. A pessoa se apega numa coisa que não que tem que estar fora de discussão. Por exemplo, dos 10 maiores canais de médicos no YouTube, se você for ver, pelo menos uma metade dele é com o nome dele, a outra metade é com o nome da clínica. E se você me perguntar qual que é melhor, se metade tem um, metade tem outro, não tem o melhor. O melhor é faça vídeos. Não, só que aí o que os seus colegas fazem? Eles vão no ponto que não faz muito sentido e como se isso fosse uma desculpa. Isso me trava. Se eu não tiver um certificado, eu não faço um curso. Esse curso não é bom porque não deu certificado. Eu não começo o canal no YouTube porque eu não sei o nome do canal. Não é o nome que vai fazer você crescer. É gravar o vídeo, né? É gravar o vídeo. E Flávio, hoje teu canal já está grande, graças a Deus. E aí você vai publicar um vídeo. Na hora do título, na hora de começar o vídeo, na hora de se despedir no vídeo, você tem algumas técnicas que você utiliza? Porque eu tenho algumas que, assim, não é que é uma técnica mirabolante, mas eu tenho as minhas, eu acredito que talvez você tenha as suas. Se puder passar aqui para o pessoal. Então vamos lá, olha, algumas coisas que eu fiz. Nos meus vídeos, quando eu comecei a fazer, eu queria assim, que sempre estivesse o meu rosto. Se pegar a capinha dos meus vídeos, está sempre o meu rosto. Primeiro porque rosto é rosto, né? E é mais fácil a pessoa se conectar com o rosto do que qualquer outra coisa. Mas um pouquinho marcar isso daí, né? A presença do meu rosto. Se você prestar atenção lá, Vitor, meu canal não tem vinheta. E eu nunca quis pôr vinheta. Foi uma maneira de ser diferente, uma maneira também de eu achar, puxa, 5 segundos fazem diferença. Então a vinheta para marcar, ok, mas eu prefiro já começar com talvez com uma pergunta, me apresentar, falar oi e abrir o loop mental, né, o espaço mental na cabeça da pessoa com o que eu vou falar, ou com a dúvida, ou com uma pergunta. Poxa, você está pensando em fazer uma mamoplastia, mas tem medo daquela cicatriz?
Então vamos lá, aqui é o Dr. Flávio Quinalha, tenho produzido aqui uma série de conteúdos para você e vamos falar sobre esse assunto aqui agora. E dou continuidade. Geralmente desenvolvo ali o conteúdo e eu queria assim também uma coisa que eu queria deixar uma marca de uma frase que representasse, né, de algo que desse um senso de pertencimento. Eu comecei primeiro com uma frase, que é uma frase bíblica que eu amo, que ela é assim, né? Coração alegre formoseia o rosto. Por causa da beleza, por questão de saúde, porque uma pessoa amarga, dificilmente ela tem um rosto bonito, né? Ela pode até ser bonita, mas o rosto representa muito. Então, durante acho que um ano eu falei, todos os vídeos eu terminava assim. E aí depois de um tempo eu mudei, né? E comecei a falar sonhe, planeje e faça. Eu li em inglês essa frase, né? Que é Dream, Plan, Do. E eu falei, poxa, tá muito ligado com tudo, né? Com a minha parte de sonhar, planejar e fazer os vídeos, com a minha parte de sonhar uma vez, ter muita dificuldade em conseguir pacientes, uma concorrência grande aqui em São Paulo, e eu me via como um bom profissional, as cirurgias iam bem, eu me esforçava, mas... Então, assim, e o paciente também de sonhar com a cirurgia, planejar, fazer. Então, estava muito em linha com tudo que eu gosto. Comecei a falar também, sempre sonho, planejo, faço, e hoje eu recebo, assim, muitas mensagens, né, doutor? Tá, ela me manda a mensagem embaixo, sonho, planejo, faço. Então, assim, é aquele senso de pertencimento, de comunidade, da gente estar com a mesma vibração, né, com a mesma motivação. Então, basicamente é isso. Não, a característica, né, de sempre ter ali o meu rosto. O título, geralmente não precisa, o título da capinha não precisa ser o mesmo do título do vídeo, porque às vezes você pode fazer um título para a pessoa clicar, para chamar a atenção para ela clicar na capinha. Então, às vezes, o título é alguma coisa que é o ponto-chave ali do vídeo, o desenvolvimento e alguma coisa que te ajude a dar esse senso de pertencimento, né? Depois tem uma outra coisa que eu quero falar sobre audiência, não deixa eu esquecer não, tá? Não, não. Combinado. Então você falou para mim que o principal é você sempre estar sendo marcado. Essa questão da frase eu gosto muito. Até uma das aulas do Médico Celebridade eu falo. Se você desenvolver uma frase com a sua audiência, uma frase única, a probabilidade deles começarem a te reconhecer como isso, e até na hora de te indicar, vão falar, ah, aquele doutor que fala isso, aquele doutor que sempre repete isso, é uma técnica muito bacana. E essa questão de começar o vídeo, eu acho que essa é a principal. Tem muito médico que vai começar um vídeo, principalmente no YouTube, ele começa lá, você sabe muito bem, ele começa assim, olá, aqui é o doutor tal, sou formado em tal, atendo no hospital tal, me formei, fiz uma pós, sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Faz uma apresentação de 5 minutos para começar a falar o vídeo. Lembra que todo mundo é ansioso, o teu paciente do outro lado é ansioso, ele clicou no vídeo, nos 5 primeiros segundos ele escolhe, continua assistindo, em 5 segundos é muito, tá? Geralmente é 3 segundos. Continua assistindo, eu vou embora. A primeira coisa que, na minha opinião, você tem que fazer num vídeo é fazer a promessa central do que ele vai assistir. Essa promessa pode ser de maneira curiosa, pode ser assim, você sempre quis fazer uma rinoplastia, mas não sabe, não sabe se ela é para você, nesse vídeo eu vou te explicar. Ou seja, curiosidade, eu sempre quis, ou uma promessa. Hoje eu vou falar para você sobre isso. Sempre no início colocar assim, eu acho que foi uma dica muito bacana que você deu. E só para a gente finalizar essa questão de vídeo aqui, tem gente que está pensando assim, tá, eu tenho um celular em casa, eu tenho um fone de ouvido, basta para começar? O que você usa hoje para gravar seus vídeos? E outra coisa, você já grava tudo de uma vez, você grava entre consultas, quando tem tempo, você se programa, como é que funciona hoje? Tá, vamos lá. Isso daí da apresentação, Vitor, né? Olha, eu sou... Porque assim, o médico por si só ele já é uma autoridade. Então, não precisa tanto isso. Foca, eu acho que deve focar mesmo no conteúdo, em conectar. E uma coisa que eu aprendi com o paciente, a palavra stalkear. Eu não conhecia essa palavra, né? Stalkear. Um paciente que me apresentou. E ele falou assim, doutor, eu já te stalkeei. Na hora eu fiquei até sem saber. Eu falei, o que é isso daí? Não, stalkear, eu já fui atrás de tudo, já vi tudo, já te conheço, sei onde você se formou, já sei isso, já sei aquilo. Então, assim, se você despertar o interesse, né, se você ganhar a pessoa, ela... Conrado Adolfo fala assim, melhor do que você ir atrás dos seus clientes, né, é você ser achado por eles, é você ser buscado por eles. Então, se você tiver essa mentalidade quando produzir conteúdo, quando for para a internet, é uma boa ideia.
porque isso aí gera muito valor. E aí, lógico, você pode depois ter alguma maneira de onde a pessoa achar, saber quem você é, apresentação, tudo. Mas foque no outro, não em você. Foque em quem está te vendo. E a sua pergunta, qual foi mesmo, Vitor? Perdão. Não, se atualmente você... Qual é o teu ritual para gravar? Lembrei. E Então, quais assim, seus no começo, equipamentos? sim. Eu já fiz vídeo no consultório, né, entre uma consulta e outra, mas no começo eu imaginei de ser assim, mas eu via que não dava. Quando eu tô lá, eu tô com a cabeça muito lá, focado, então eu tentava lá pegar conteúdo, pergunta do paciente, tudo e anotava. E eu fiz um quarto no meu apartamento, peguei um quartinho lá, coloquei o tripé, deixei tudo, coloquei um softbox, uma coisinha de luz lá, coisa simples. E lá, quando eu decidi ir para o YouTube mesmo, eu fazia lá. Tá? Então, às vezes eu pegava, planejava o vídeo, sentava de madrugada, 11h30 da noite, que foi a época que minhas filhas nasceram, então, criança pequena, chorando. Então, na hora que elas dormiam, eu ia. Né? Então, às vezes, ficava até 1h30, 2 horas da manhã, gravava 2, 3, 4 vídeos de uma vez, que eu já tinha planejado antes. E aí trabalhava esses vídeos ao longo da semana e ia subindo. Eu já fiz vídeo no consultório, de eu pegar e deixar um tripé na pasta mesmo, com o celular, microfone de lapela, e eu vi que aparecia um conteúdo, falei, não, já vou gravar. Sentava ali, olha, o paciente acabou de passar aqui, aconteceu isso, isso. Então, assim, isso me lembrou de XYZ e entrego ali o conteúdo. Do jeito que veio, às vezes, lógico, uma posição para não ficar muito escuro, para não ficar com um som ruim. E eu tenho assim, olha, hoje, para eu gravar, eu gravo às vezes, ainda gravo com o celular. O celular hoje grava muito bem, você pega um iPhone, né? Tem gente que tem um iPhone 18 aí já, né? E vai até para a lua esses iPhones. Mas assim, para você não perder o timing, às vezes, do negócio. Mas eu gravo até com o celular, eu gravo com webcam, né, uma webcam, aquelas Logitech que gravam em Full HD, e tem uma Canon também. Então, assim, depende do momento. O meu foco é vídeo feito, é vídeo perfeito. Então, assim, se der para eu gravar certinho, bonitinho, com a câmera, ok. Se é um vídeo que eu quero montar algo mais elaborado, assim, às vezes, que eu coloco slide, eu vario um pouquinho, né, o formato de vídeo. Tem vídeo de eu desenhando, apesar de eu não desenhar bem, mas aquilo lá conecta, engaja, a pessoa quer saber o que eu vou fazer. Então eu uso a webcam e o laptop e o celular. Então eu tenho essas três maneiras e vou variando entre elas de acordo com a circunstância, com o momento. Ótimo, muito bom. Acho que já convencemos, né, quem está ouvindo isso aqui que vídeo é importante, né? Se isso foi o que mudou o seu jogo, ainda mais a cirurgia plástica, é em São Paulo. Não estou falando que ele é cirurgião plástico em uma cidade pequena, uma cidade mediana. Em São Paulo, onde só nada os tubarões ali, porque a competição é grande, e o Flávio está conseguindo ter um destaque por conta desses vídeos. Agora, Flávio, vamos entrar agora mais nas questões de marketing. Você até criou um movimento, Mad Marketing School. Você quer falar para mim sobre a audiência? Vamos fazer o seguinte, o que seria importante o médico colocar em prática em relação ao marketing, além do vídeo? O que é importante também ele saber de marketing? Eu quero saber a tua opinião. Tá. Então, o que eu ia falar da audiência é que é o seguinte, a audiência ela pode ser extremamente larga, ou seja, muito grande, ter muitas pessoas, ou ela pode ser assim, profunda. Né? Que é aquilo lá que é larga, é quando você cresce muito, alcança muitas pessoas, tem milhões e tal. E tem gente que é largo e profundo. O meu, assim, dentro do YouTube, dentro do marketing, da internet como um todo, não é tão grande. Mas dentro do nicho, dentro da cirurgia plástica, o meu canal, se não é o maior, está entre os 3 do Brasil hoje. Então, ela acaba sendo grande dentro do meu nicho. Mas, assim, eu percebi que a audiência, se você consegue fazer uma audiência profunda, o que é audiência profunda? Aquela audiência que te acompanha mesmo. É aquela audiência que, se acompanha o conteúdo seu, ela vai do início ao fim. Tanto é que eu tenho vídeo, o pessoal fala, vídeo tem que ser 3 minutos, tem que ser 5 minutos. Ok, eu tenho vídeo de 19 minutos, que no minuto 15 eu falo assim, se você gostou desse vídeo, comenta I de inteiro e a nota que você dá para o vídeo.
Então fala, e 10? E 9? Se você assistiu ele inteiro e acha que foi um vídeo 7, comente 7. E vira e mexe, eu vejo, aparece no meu celular aqui esses comentários. Para quê? Para eu saber se a pessoa assistiu até o final. Uma pessoa que comentou isso é uma pessoa que assistiu até o final do vídeo. Mas, enfim, se você não... Porque às vezes a pessoa olha para um outro colega, olha para os que tem já milhões, e fala, poxa, ele vê um bloco de madeira, de cimento desse tamanho, eu nunca vou transpor isso daí. Mas se você começa a fazer uma pequena audiência, mas uma audiência engajada, que te acompanha, você começa uma pequena audiência, mas uma audiência profunda, ou seja, uma audiência que realmente se conecta com você, que vai encaminhar os vídeos, que vai colocar nos grupos, que vai falar bem de você, que vai ver aquele vídeo e vai encaminhar, falar, olha, isso aqui me ajudou muito, e pum, põe lá no grupo de WhatsApp. Então tem que ter essa visão também, eu acho que ela é interessante. Eu já vi o Érico Rocha, inclusive, né, que é um dos gurus aí do marketing no Brasil, falando sobre isso. Hoje ele faz as duas coisas, eu tenho audiência larga e audiência profunda. Ele fala que os conteúdos maiores são melhores para gerar audiência profunda. Mas é isso que o pessoal não entende, ou alguns não entendem, que é o seguinte: a gente está muito nessa era dos blogueiros, né, dos influencers e tudo mais, e todo mundo acha que tem que ser um influencer, que eu preciso ter milhões de pessoas e tudo mais. Não, eu preciso ter alguns milhares de pessoas do meu nicho. Isso é importante. Igual o Flávio disse. Imagina se você for comparar o canal dele com o do Whindersson Nunes. Não vai, é lógico que ele é um peixe pequeno perto do Whindersson Nunes. Agora, entre cirurgia plástica, tem um canal que está no top 3, se não o maior. Olha só que bacana. Vitor Jaci, eu não tenho tantos seguidores, se eu falasse de marketing de uma maneira genérica, talvez eu tivesse mais, mas eu tenho seguidores médicos e no final são esses poucos milhares de seguidores que compram os meus cursos, mas é o meu público, eu tenho que falar diretamente com ele. Então não fica preocupado com o número na hora de fazer o seu canal, na hora de fazer o seu Instagram. Você precisa ter você precisa ter bons seguidores. E como a gente consegue então ter, além talvez da profundidade, mas principalmente ter essa conectividade com esses seguidores, por meio de bons conteúdos. E aí, ele já falou mais uma coisa, não existe regra, vídeo curto, vídeo longo. Tem uma máxima do marketing, Mortel Morcel, como você falou de Conrado, eu tive a honra de trabalhar com Conrado durante algum tempo, trabalhar lado a lado com ele, então aprendi muito de marketing com ele. E ele falava muito, Mortel Marcel. E eu vejo que é isso. Tem vídeo que se eu coloco meia hora falando de marketing médico, e eu uso também o que você usa, esses parâmetros para saber como minha audiência está se comportando. Então, no meio do vídeo, pessoal, se você ouviu isso aqui, se você está aqui nesse minuto 27, ouviu, dá um joinha aqui, eu faço uma pergunta, faça tal pergunta, igual você faz. E a gente vê que tem pessoas que seguem. Porque tem pessoas que necessitam uma informação mais profunda. E quanto mais profunda eu consigo chegar, melhor. Agora, vamos falar sobre Mad Marketing School e vamos falar também sobre o movimento que você é um dos que encabeçou. Você está falando para mim que eu sou um dos dinossauros, que em 2015 você me encontrou em um evento e eu já falava de marketing médico, já tinha curso. Aliás, eu quero que você fale mais que eu aqui, mas eu não posso deixar de falar uma coisa. Sabe, na minha opinião, quando você vê que alguém é bem intencionado? Quando alguém te critica por alguma coisa que tenha fundamento para que você melhore. Não quando faz aquela crítica que não tem fundamento nenhum, que quer te queimar. Então eu vou lá na internet, tiro um print, posto uma story e quero só queimar. Não, você chegou para mim um dia numa mesa e falou, Vitor, eu comprei um curso seu chamado Facebook, Facebook Médico, te mandei uma pergunta e você não me respondeu, alguma coisa do tipo. Eu não me lembro então o que foi que você falou em detalhes, mas foi mais ou menos assim. E na hora eu parei e falei, caramba, foi a primeira vez que um aluno me falou isso. Me chocou na época um pouco, mas no outro dia eu já ressignifiquei e pensei, poxa, é isso, cara, se eu tenho que responder meus alunos. E talvez foi por esse comentário que até hoje eu estou vivo aqui com os meus milhares de alunos. Então, assim, primeiro eu agradecer e te falar que, na minha visão, quem é bem intencionado geralmente faz crítica, não só elogia, não só dá tapinha nas costas. E agora o microfone é todo teu para falar do seu movimento e falar um pouco de marketing. Por que é importante o médico saber disso? Não, legal, legal. E sabe que no dia, eu lembro do dia que eu mandei isso, eu fiquei até meio assim, falei, puxa, será que eu tô sendo mal educado? Mas eu queria muito a resposta, né? Queria ter o retorno, mas enfim, você já falou aí, que bom que ajudou, porque foi mesmo para ter essa interação. Mas então, vamos lá. Eu gosto muito de falar, como eu falei, eu gosto de dar palestra, eu gosto de ensinar, eu gosto de entregar informação, eu gosto de ir lá pesquisar. Se alguém me pergunta alguma coisa, eu já fico curioso para ir lá
né? Se eu não sei, ir lá atrás e entregar a informação para a pessoa. Então, quando eu vi isso, essa questão de todo marketing, eu falei, poxa, eu sofri tanto com isso daí, né? Se eu tivesse... Vitor, quando eu terminei por cirurgia plástica, eu demorei 6 meses para abrir o meu consultório, de tanta carga que colocavam na gente, disso, daquilo. Então, assim, falei, poxa, se eu soubesse disso quando eu era residente, né? Se eu tivesse alguém que me estimulasse, se eu tivesse alguém que fosse lá na frente e me trouxesse de trás, me trouxesse aqui para frente. Então, eu falei, eu vou começar a compartilhar essa minha experiência com colegas médicos para inspirá-los, para, né, levar essa mensagem para eles. Nesse meu processo de estudar marketing, eu conheci podcast e é um formato muito legal. Amo podcast, você consegue no carro, enfim, ouvir. E eu falei assim, olha, para paciente eu estou aqui no YouTube, mas para médico eu vou lançar um podcast. Na época eu pesquisei, não tinha nenhum no Brasil. Eu até demorei um pouco para lançar o podcast, já era até para eu ter lançado um pouquinho antes. Eu falei, olha, eu vou trazer as pessoas, os principais experts, né? Vou fazer alguns episódios solo também, mas enfim, trazer essas pessoas para falar sobre marketing digital para médico e negócios médicos. Com isso, vou começar a entrar em contato com colegas, entregar conteúdo e a minha intenção é inspirar muitos colegas, ter a minha mentoria, ter os meus cursos, ter um evento presencial focado nessa área, focado em marketing médico e desenvolvimento. Porque se o médico não desenvolver o mindset dele, dificilmente ele vai ter tração no marketing. Porque com a mentalidade antiga, ele não vai conseguir dar tração no marketing. Eu tenho conversado com muitos colegas no 1-a-1 também, e muitos são bastante travados, sabe? Ainda, por incrível que pareça. Então, já tem mudado, mas quando eu converso com um residente, não tem essa conversa. A conversa é foco, é só medicina, 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 medicina. Né? E aí eu pergunto, quando você acabar, o que você vai fazer? Ah, eu vou fazer um fellow, aí eu acho que eu vou fazer um isso, aí eu acho que eu vou fazer um aquilo. Tá, e quando que você vai ter um monte de gente querendo te operar com tudo isso que você aprendeu? Quando que você vai focar nisso? Quando que você vai? Isso aí não vai acontecer naturalmente. E aí começa a conversar, aí a pessoa fica, meu Deus, cara, eu nunca conversei sobre isso. Você é a primeira pessoa que fala comigo sobre isso, que não sei o que, tal, tal, tal. Então, lá no Med Marketing School, inclusive, Vitor, estamos gravando aqui, mas na quarta-feira agora eu vou fazer uma aula, às 21 horas, né, ao vivo, sobre como atingir os seus primeiros 1.000 inscritos no YouTube. Se alguém estiver vendo e quiser mandar um direct, estiver vendo aqui o ao vivo, mandar um direct ali no Med Marketing School, eu te envio o link para você participar dessa aula. Olha só, pessoal, o Med Marketing School, um podcast para você ouvir igual o Médico Celebridade Cast. Ele vai falar, Vitor, eu achei que você que começou com podcast na área médica. Foi não, até tenho entrevista que eu gravei no podcast do Flávio, Med Marketing School. Vai lá escutar que vai fazer muito sentido para você. Claro que um complementa o outro, assim vai. E o importante é você aprender e colocar a mão na massa. E, o Flávio, é o seguinte, você falou para mim de mentalidade. Olha só, minha esposa é cirurgiã do aparelho digestivo. Aí ela tá ou no bloco cirúrgico, ou tá em... Aí quando ela tá em casa, tá conversando com o grupo do hospital, falando do quê? Medicina. Aí alguém convida a gente para um aniversário. Você chega no aniversário, tem uma mesa ali com 20 pessoas, os 20 pessoas do hospital, e o papo é medicina. Até onde vai isso? Precisa sair dessa caixinha, né? Só que eu vejo que a maior dificuldade que eles têm é tanto é uma catequização que tem, nem sei se posso utilizar essa palavra fora do contexto religioso, mas deu para entender. É uma catequização que há dentro da própria universidade, mas principalmente dentro da própria residência. Imagina você, residência de cirurgia plástica, aquele preceptor antigo que sempre nadou no oceano azul, que sempre dá as costas para o marketing, que te coloca o dedo na cara e fala, não faça isso. Como, na tua opinião, dar o primeiro passo? Como que o médico faz para dar o primeiro passo para se libertar desse casulo? Olha, acho que pode ir por vários caminhos, né? Mas é assim, olha, é questão assim, de quem você quer ajudar. Tem a questão de publicar, né? Por exemplo, publicação. Uma coisa que eu lembro muito, né? Quando eu estava na residência, isso, olha, aquele colega, aquele médico, aquele preceptor, ele publica muito artigo. Ele tem um currículo, ele publica. E isso cria um senso de autoridade na gente. E aí o que eu pensei? Eu falei, poxa, o médico que faz isso, em vez de fazer isso para a sua classe, para a sua comunidade médica, se ele fizer isso para a comunidade pública, esse senso de autoridade, senso de admiração também vai
vai surgir, só que vai surgir no público. E a informação médica, ela é de utilidade pública. Você colocar informação, educar as pessoas, orientar, conduzir, ser luz, como eu falei, a pessoa está no escuro, não sabe para onde ir, que nem eu quando estava lá, pai, filha prematura, fui procurar informação na internet, queria ver um médico falando. E não achei, porque era luz, era a direção. Então, assim, não é marketing, não é só marketing, para não entrar aquela palavra, né? É você ser generoso para as pessoas, você ajudar e você vai ter muito retorno disso. Então, tem várias maneiras. Às vezes, nos meus vídeos, eu falo assim, olha, cada vídeo meu é página, é um capítulo do livro que eu ainda não escrevi. Então, tá, se você tem, né, eu faço analogia de que meus vídeos são capítulos do livro que eu não escrevi. Então, é como se eu estivesse escrevendo um livro, só que em forma de vídeos. Tem várias maneiras de você ressignificar isso. Mas saiba que você é uma pessoa desejada, que o seu conteúdo ele é desejado. Então vença essa barreira, tente ver aí uma maneira de ressignificar, mas decida. Assim, decida e se a palavra marketing for ruim para você, veja de outra maneira, mas coloque assim, fala assim, eu tenho uma mensagem, né? Eu tenho algo para contribuir e eu vou dar minha porção aqui de contribuição, enfim. Ou não, ou você já pode ver assim, não, isso aqui, olha, é uma ala do meu negócio, é um braço do meu negócio, eu entendi que marketing precisa, é uma empresa também, né? Eu como consultório, como médico, eu preciso ter aqui meu setor de marketing e eu vou dar a cara, eu vou ser a cara do negócio, vou aprender, vou entender e vou, né? E se o colega achar ruim, ok, eu não vou infringir a lei, enfim. Mas decida, eu acho que você tem que decidir ou por necessidade, ou porque você vê que quer achar o seu encaixe nisso daí. Mas são maneiras. E uma maneira legal também é, junte-se com quem está fazendo. Sai um pouquinho da bolha. Junte-se com quem já está fazendo, veja a ideia. Pelo menos se exponha a esse lugar e comece a tirar suas conclusões. Tenho certeza que você vai gostar, porque não tem crise, não tem pessimismo. Tem assim, vem cá, você está fazendo? O que você está fazendo de novo? Qual o seu resultado? Para onde você está indo agora? É outra história. Sabe o que você falou? Juntos com quem está fazendo. Não sei se isso já passou com você, mas você vai lá e grava um vídeo ou você publica alguma coisa no seu Instagram e você pede uma opinião para quem? Para aquele seu colega que nunca fez isso, que tem medo ou que tem receio ou até que vê isso com maus olhos. E aí você vai perguntar a opinião dele, ele vai falar assim, eu de você não faria isso não, ficar se expondo, o paciente não vai gostar disso não, você vai ficar mal falada, isso e aquilo. Ou seja, se você buscar opinião com quem nunca foi para o campo, com quem nunca teve resultado e com quem tem preconceito com o assunto marketing, você só vai sofrer crítica. Por isso que eu sempre sugiro aos meus alunos, se juntem, já que tem um grupo de alunos ali, se juntem em quem quer fazer para trocar experiência e para de querer opinião de colega que não vai te levar para lugar nenhum. Até porque quando chega o seu boleto do consultório, seu colega nunca está disponível para pagar esse boleto, né? Quem paga é você. Então, sai disso. Se você perguntar para o teu preceptor, ele vai falar para não fazer. Isso é óbvio, né? E Flávio, é o seguinte, quem são as referências do Flávio? Quais são os livros que o Flávio já leu de marketing que despertou e falou, nossa, era isso que faltava para o meu marketing dar certo? Fala um pouquinho sobre isso, grandes ideias, livros, referências e tudo mais. Vamos lá. Livros, tem vários, mas um que ele é até um dos clássicos, chama-se Mensageiro Milionário, Milionário. do Brandon. Brandon Burchard. Foi um dos primeiros assim de fora, né, ele é americano, que eu vi. Ele é um livro assim que ele está até com um contexto mais antigo, porque ele vai falar lá de CD, de DVD, mas a ideia permanece, a ideia central permanece. Tem vários livros, viu? A Única Coisa, Ótimo. um livro muito bom para você focar, que nem eu falei, eu vi a internet, vi aquele, puxa, ranquear a página na primeira página do Google, fazer texto para blog, fazer post para Instagram, fazer isso, fazer aquilo e tal. Eu falei, não, eu vou focar em vídeo. Fazia vídeo hoje, os meus conteúdos derivam dos meus vídeos. Então, o meu conteúdo é tudo, sou eu. O post lá no Instagram, tem uma equipe que me ajuda a fazer, mas é derivado do vídeo que eu falei, que eu produzi. Então, eu usei esse livro também para focar naquilo e vou navegar nisso daqui. E tem um que chama, como que é? Ideias que Colam, que é um livro Chip. muito, muito bom.
muito bom para ler. Não é fácil de achar, Não. né? E você tem Aqui, ó. lei? Isso. Para você, sabe, maneiras de se comunicar, né, como você colocar uma ideia, enfim, um livro muito bom. Foi até uma paciente que me deu esse livro, que ela é dona de uma livraria, Susan é a paciente, e ela me presenteou esse livro. E, enfim, minhas referências, poxa, aqui no Brasil, né, o Vitor, foi a primeira pessoa que eu vi falando sobre marketing, né, sobre marketing médico. Tanto é que eu tenho o seu curso Facebook Médico, que você já comentou aqui. Das Né? antigas. Eu gravei em Pois é, 2013 então, esse curso. mas o primeiro que eu conheci mais assim foi o Érico Rocha, né, Conrado Adolfo, você, Vitor Jaci, e aí depois foi abrindo. Hoje eu sigo vários, né? Mas as principais assim seriam essas daí. De fora também tem um que chama Evan Pagan, Vamos que pegar. eu gosto muito porque ele comunica muito bem, ele fala sobre comunicação. Eu acompanhei durante muito tempo ele. E então assim tem bastante coisa. Tem hoje, né? Alguns anos atrás eram menos, mas hoje tem gente muito fera aí, né? Muito bom, Flávio. Eu acompanho também o Ibam Pega desde 2012, desde quando ele falava vendia infoproduto de relacionamento e tudo mais. Muito bacana. Muito bacana. Sim. E medicina? Já que a gente falou de marketing e medicina. Tem muita gente que fala assim, a medicina já não é igual antigamente. Outros falam, cara, ainda ser médico é um bom negócio. Agora, na cabeça do Flávio, para quem está ouvindo aqui, está começando, ou até quem já está no campo, mas está meio desiludido, ou quer saber também alguma dica aí. O que você pensa sobre a carreira médica? Ainda vale a pena? Na parte, é claro, financeira do que se fala. E quais são seus olhos para o futuro? Como que será a medicina, na sua opinião, daqui para os próximos 10 anos? Vitor, medicina vale a pena? É um caminho árduo. É um caminho longo até se formar. Eu acho assim que se for com aquela toada de antigamente, vai ser muito difícil. Tá? Vai ser muito difícil, até pelo número de novos profissionais, número de novas escolas. Né? Agora, aquela é mais. Que ela entendeu o que é ser médico no contexto todo, que quando ele termina, você é uma empresa, você é uma pessoa jurídica, você é né, e ter um pouquinho mais dessa visão, já ter tá atualizado nesse sentido, medicina é medicina, não tem como, você nunca vai ter dificuldade com emprego, com isso não vai ter. E você hoje tem, se você for empreender, que além de médico quiser ser um empreendedor, a área da saúde é o maior, até no marketing, né? O maior mega nicho é o mega nicho da saúde, é o mega nicho das finanças, é o mega nicho de relacionamento. Então, saúde é saúde. Todo mundo sempre vai precisar de saúde. Tem campo. Quanto mais maquinado estiver o aparato todo, o sistema todo, quanto mais o médico for humano dentro desse aparato e souber navegar bem dentro desse aparato, mais ele vai fazer diferença. Então, o robô nunca vai substituir o ser humano na humanidade, no aspecto humano, entendeu? Então, assim, o aspecto humano vai sempre sobressair e você não pode abrir mão das habilidades que tem que ter dessa nova era. É difícil a gente chutar, né, como que vai estar a medicina, mas eu acho que vai mudar muito. Nós fomos paridos para dentro do digital praticamente agora, né? Foi todo mundo parido lá para dentro. Vai acelerar muito essa questão, a questão da telemedicina, do teleatendimento. Então, novos negócios vão surgir que a gente nem sabe ainda. Então, o que eu posso dizer? As oportunidades vão quintuplicar, assim, vai ser exponencial, eu acho. Tá? Então, enquanto alguns acham que está acabando, eu acho que está recomeçando. Talvez seja um contraponto aqui, esse cara está doido, mas eu acho que vai surgir várias oportunidades dentro da medicina que a gente nem conhece ainda por questão da tecnologia. Agora, o médico tem que sim ser um bom médico, tem que fazer a tarefa de casa, tem que ser técnico, mas não pode abrir mão dessas outras habilidades, senão ele vai começar a ficar cada vez mais antigo, mais fora, mais não alinhado com o contexto atual, né? Maravilha, Flávio. Como a gente vai finalizar esse podcast, faz o seguinte, deixa o teu contato para quem quiser ouvir mais, não só o Flávio médico, mas o Flávio que pensa em marketing. Como que essas pessoas te encontram?
Legal. Então, olha, no Instagram, @medmarketingschool, ok? Só procurar, vai me achar lá. Nesse Instagram tem lá um Linktree para clicar e por lá você consegue acessar a página do podcast, também é Mad Marketing Schoolcast, ou pelo próprio Spotify, Mad Marketing Schoolcast, pelo Apple, né? Se você tem iPhone, no aplicativo da Apple de podcast, também vai achar. Basicamente, Flávio conversando com médicos, esse é o foco. Como eu falei, quarta-feira agora vou fazer essa aula e bem em breve tem coisa nova aí. Vou lançar uma comunidade para reunir médicos que estão com essa motivação, que estão com essa cabeça, que querem fazer diferença, continuar sendo bons médicos, mas navegar nessa questão dessa novidade aí da internet para conseguir ter escala, conseguir, enfim, gerar a vida que você sempre quis quando você sonhou de fazer medicina, enfim. Ter o retorno de tudo de uma maneira ética, de uma maneira íntegra e escalável. E tá vendo, pessoal? Antes de eu finalizar com vocês esse episódio, rapidinho. Você tá vendo, o meu business é o quê? É marketing médico. Eu vivo disso. Eu vivo disso. Há anos eu vivo disso, tenho alunos com isso, é o meu ganha-pão. E aqui eu trouxe para entrevistar alguém que, entre aspas, poderia ser meu concorrente. E talvez você pense assim na hora de fazer um conteúdo, na hora de fazer o seu marketing. Ah, eu não vou entrevistar aquele outro plástico no meu canal, eu não vou pedir opinião de um outro colega, eu não vou, já que eu sei que aquela pessoa está destacando, mas ela é minha concorrente, eu não quero dar espaço para ela. Isso não existe. Quanto mais você abrir, uma vez o Flávio já abriu o canal dele para mim, eu abro para ele, mais a audiência dele vai me conhecer, mais minha audiência vai conhecer ele. Esse é o espírito de quem quer fazer marketing. É um espírito mais acolhedor com não seus concorrentes, mas saber que eles também serão uma fonte de nova audiência para você.